22 de novembro de 1987, às 21 horas, uma cena chocante desenrolou-se nas telas de milhares de espectadores em casa em Chicago, Illinois, enquanto uma transmissão pirata sequestrou o sinal da estação de TV independente WGN-TV. Uma pessoa vestindo uma máscara e um traje de Max Headroom balançava erraticamente em frente a um painel de metal corrugado semi-rotativo. O fundo era uma imitação grosseira do design geométrico animado de Max Headroom. A transmissão durou apenas 90 segundos, mas seu impacto seria sentido por anos a seguir. Quando a câmera cortou para preto, os espectadores ficaram atordoados e confusos. A imagem do Max Headroom imitador está gravada para sempre na mente de quem a testemunhou. O movimento balançante da pessoa, a máscara distorcida e as luzes pulsantes criaram uma atmosfera surreal e perturbadora. Os criadores da transmissão intencionalmente interromperam o cronograma da estação de TV, deixando um rastro de confusão e caos em seu rastro. A cena era um desempenho de arte de vanguarda bizarro, misturando magia tecnológica com um toque de loucura. À medida que os segundos passavam, o sentimento de insegurança crescia, deixando os espectadores questionando o que eles haviam acabado de ver. A identidade do perpetrador permanece um mistério até hoje, mas sabemos que eles eram um mestre de disfarce, usando uma máscara que se assemelhava de forma assustadora ao icônico personagem de Max Headroom. A máscara estava distorcida, com um sorriso torto e perturbador que parecia zombar da própria ideia de televisão. O movimento da pessoa era áspero, quase robótico, como se estivessem tentando transmitir um sentimento de desespero e caos. Sua presença parecia zombar das convenções da mídia mainstream, empurrando os limites do que era considerado aceitável na televisão. A imagem do Max Headroom imitador assombraria os sonhos dos executivos de TV por anos a seguir. Testemunhas descreveram a transmissão como surreal e perturbadora, com alguns alegando ter sentido um sentimento de insegurança enquanto assistiam à transmissão pirata se desenrolar. Outros relataram ter ouvido um barulho de zumbido alto, que alguns especularam ser uma ferramenta de hacking usada para interceptar o sinal da estação de TV. Os valores de produção da transmissão crua e de baixo orçamento eram uma clara indicação de que o perpetrador estava motivado por um desejo de expressão artística em vez de ganhos financeiros. A interceptação do sinal de Max Headroom foi um gesto ousado e de vanguarda que seria lembrado como um dos momentos mais estranhos na história da transmissão de TV. Quando a transmissão chegou ao fim, os espectadores ficaram se perguntando o que eles haviam acabado de ver. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative a campainha. Publicamos novos casos todos os dias. Vamos voltar ao início dessa história. Para entender os eventos daquela noite fatídica, precisamos mergulhar no mundo de Max Headroom, uma série de TV inovadora que capturou os corações e mentes de milhões de espectadores. Criada por George Stone, a série era uma sátira, um drama futurista que foi ao ar na ABC de 1987 a 1988. A mensagem anticonsumista da série, o comentário social e o cenário futurista ressoaram com os espectadores, tornando-a um clássico de culto dos anos 80. Mas o que impulsionou um indivíduo a sequestrar o sinal da TV e criar uma transmissão pirata em nome de Max Headroom? Vamos explorar os eventos que levaram a essa noite infame. Max Headroom, uma figura central nesse caso, foi um personagem fictício criado por George Stone para a série de televisão britânica do Canal 4. Ele é mais conhecido por seu papel nos anos 1980 e 1990. Max Headroom era um hacker de computador que vivia em um futuro distópico, e o personagem era conhecido por seu humor subversivo e sarcástico. Max Headroom foi interpretado por Matt Frever. Ele apareceu pela primeira vez na televisão no Reino Unido em 1984. Agora, vamos mergulhar na vida da pessoa, ou pessoas, responsáveis pelo sequestro do Max Headroom. Essa pessoa, posteriormente identificada como, era uma pessoa criativa e habilidosa, mas os detalhes sobre sua vida pessoal e atividades diárias são escassos. Não sabemos nem se eles tinham um emprego ou uma família. Uma coisa é certa, eles tinham uma fascinação pelo mundo da transmissão de televisão. Essa pessoa, ou pessoas, tinham uma visão interna de como funcionavam os sinais de televisão. O que tornou essa pessoa, ou pessoas,
agradável, relativa ou simpatizante. Infelizmente, a falta de documentação e registros torna difícil identificar exatamente traços ou características. No entanto, é possível que a pessoa por trás do sequestro fosse um pouco de um outsider, um rebelde que se sentia sufocado pela cultura mainstream. Talvez eles se vissem como um visionário, empurrando os limites do que era considerado aceitável na televisão. Ou talvez eles apenas estivessem entediados e procurando por uma emoção. Os sequestradores tinham relacionamentos com pessoas, incluindo outros indivíduos que podem ter estado envolvidos no esquema. Mas quem eles confiavam? Sabemos que havia várias outras pessoas envolvidas na produção das transmissões, incluindo engenheiros, técnicos e possivelmente até outros indivíduos que estavam cientes do golpe. Não está claro quem sabia o que quando, mas é provável que o grupo fosse pequeno e apertado. Eles podem ter tido um líder que coordenou o esforço, ou várias pessoas que trabalharam juntas em um esforço colaborativo. À medida que os meses que antecederam o incidente se aproximavam, não estamos inteiramente seguros do que estava acontecendo na vida dos sequestradores. Eles estavam se sentindo frustrados ou alienados da sociedade mainstream. Ou eles simplesmente estavam procurando por um canal criativo. Sabemos que eles tinham acesso ao equipamento necessário e à expertise, mas não está claro o que os motivou a dar um passo tão audacioso. Os primeiros sinais de alerta de que algo estava errado podem ter vindo dos engenheiros da WGN que notaram um sinal estranho vindo da torre de transmissão. Eles podem ter sido alertados por padrões incomuns no sinal ou por relatos de telespectadores que haviam visto o sequestro. Mas quem notou e quem foi ignorado? Havia pessoas dentro da empresa de transmissão que eram suspeitas do sequestro, mas não falaram? Ou eles o ignoraram como um golpe ou um problema técnico? Mas quem, ou o que, poderia ter evitado o sequestro de acontecer? A falta de segurança e fiscalização na época tornou relativamente fácil para os sequestradores tomar o controle do sinal. E o que sobra às pessoas do outro lado do sinal? Elas estavam cientes do sequestro enquanto acontecia? Ou elas estavam alheias ao fato de que algo estava errado? E o que sobra à pessoa com a máscara do Max e Adron? Quem era ele? E por que ele recorreu a um ato tão drástico e bizarro? A pergunta permanece: o que teria acontecido se os sequestradores tivessem decidido levar o golpe ao próximo nível? A noite de domingo, 22 de novembro de 1987, era uma noite fria em Chicago, com temperaturas que caíam para os 30 graus. Mas dentro das casas de milhares de espectadores, era um tipo de frio diferente que faria suas costas arrepiar-se enquanto um sinal de pirataria peculiar desenrolava-se em suas TVs. O incidente ocorreu durante o noticiário das 21 horas na WGN-TV. Às 21h14 em ponto, o segmento esportivo foi interrompido por um sinal de transmissão misterioso. As telas dos espectadores ficaram pretas por um momento breve antes que uma imagem estranha começasse a se formar. Enquanto os espectadores assistiam em confusão, a imagem de uma pessoa usando uma máscara de Max e Adron e óculos apareceu nas telas. Mas essa não era Max e Adron comum, havia algo errado. A pessoa que balançava erraticamente em frente a um painel de metal corrugado semi-rotativo parecia estar balançando ao ritmo de uma música inaudível. Os engenheiros da WGN-TV estavam se esforçando para recuperar o controle de sua torre de transmissão, mas o sinal de pirataria persistiu por mais alguns segundos agonizantes. O único som era um zumbido alto, adicionando ao sentimento de insegurança. A interrupção durou um incrível 17 segundos, mas foi o suficiente para enviar ondas de choque por toda a população de espectadores de TV da cidade. A figura mascarada parecia ser uma versão perturbada do personagem amado, e a atmosfera sinistra foi ainda mais acentuada pela imagem distorcida. A pessoa na máscara de Max e Adron parecia estar perdendo o controle da realidade, e os espectadores não puderam evitar sentir uma mistura de fascínio e horror. Os engenheiros da WGN-TV finalmente conseguiram recuperar o controle de sua torre de transmissão, mas não antes que o sinal de pirataria já tivesse feito sua presença conhecida. A tela voltou à vida, restaurando o programa normal. Mas isso foi apenas o início. O que se seguiu foi uma sequência de eventos ainda mais perturbadora que deixaria os espectadores atordoados e perplexos.
O detalhe mais chocante do crime ainda estava por vir. Os espectadores ficaram chocados com uma única imagem que se tornou uma das imagens mais infames da história da TV. Vou mostrar essa imagem agora, mas aviso, não é para o coração fraco. A imagem de um traseiro nu, acompanhada de uma frase chocante, se tornou gravada na memória de milhões que a testemunharam. A polícia respondeu inicialmente ao sinal de roubo enviando unidades para os estúdios da WGN-TV e WTTW, mas rapidamente ficou claro que os autores haviam desaparecido no ar. Os oficiais coletaram o máximo de evidências que puderam, mas a única pista era uma chamada misteriosa de um número desconhecido, afirmando que conseguiriam novamente em poucas horas. Enquanto os oficiais revistavam a transmissão, não puderam deixar de sentir uma mistura de confusão e preocupação. O fato de os piratas terem acessado os sinais de transmissão da WGN-TV e WTTW sem ser detectados levantou sérias questões sobre suas capacidades. Os oficiais sabiam que precisavam agir rápido para capturar os culpados antes que eles atacassem novamente. A peça-chave de evidência que mudou tudo foi uma ligação feita para o Chicago Sun-Times, um jornal local. O chamador deixou um recado assumindo a responsabilidade pelo roubo, se gabando de suas habilidades e insinuando a possibilidade de uma transmissão futura. A ligação foi feita de um telefone público, mas a gravação de vídeo do telefone público capturou uma visão vaga de uma figura com um estilo de cabelo distintivo e roupa, mas era muito borrada para identificar seu rosto. A ligação desencadeou uma tempestade de atividade, com a polícia e o FBI trabalhando em torno do relógio para rastrear o chamador. A polícia esperava que o chamador fizesse um erro, revelando sua identidade. Quem eram os principais suspeitos no roubo do sinal Max e Hadron? Inicialmente, a polícia se concentrou em pranchistas locais e entusiastas de computadores que poderiam ter tido a expertise técnica para realizar o golpe. Um suspeito era um grupo de autoproclamados hackers conhecidos como Distúrbio Eletrônico, mas eles foram posteriormente liberados quando suas alibis foram verificadas. Outro suspeito era um membro da equipe de TV local que tinha uma reputação por brincar de pranks, mas seu álibi para o tempo do roubo estava firme. Apesar dessas pistas, a polícia continuou a se esfregar a cabeça, sem saber quem estava por trás do roubo. O bocado vermelho foi a investigação de um grupo de hackers conhecidos como os Freaks, que eram pensados para serem responsáveis pelo roubo do sinal Max e Hadron. Durante meses, a polícia se concentrou nos Freaks, rastreando seus movimentos e entrevistando seus membros. A polícia estava convencida de que havia finalmente quebrado o caso, mas à medida que a evidência não se somava, começaram a perceber que haviam estado perseguindo um ganso louco. A pista acabou se revelando um beco sem saída, desperdiçando tempo e recursos valiosos que poderiam ter sido usados para investigar outras pistas. A polícia ficou frustrada e derrotada, se perguntando se algum dia capturariam os culpados. Depois de anos de especulações e investigações, finalmente é hora de revelar a chocante verdade por trás do sequestro do sinal Max e Hadron. O culpado por esse sequestro audacioso não era um grupo de hackers ou um indivíduo solitário com um ressentimento, mas alguém que menos esperávamos, um homem chamado Troc, um entusiasta de vídeo com paixão por produção de vídeo. Troc havia estado envolvido na cena de produção de vídeo local de Chicago e até mesmo trabalhará com algumas das pessoas envolvidas nas transmissões do Max e Hadron. Sua participação foi descoberta após uma revisão minuciosa da filmagem e revelou que a qualidade do vídeo era notavelmente alta, indicando que foi gravado com equipamento profissional. Esse detalhe levou os investigadores a Troc, que eventualmente confessou o crime. Saiu que Troc era um fã enorme do personagem Max e Hadron e havia passado horas incontáveis criando seus próprios vídeos e editando cenas. Ele estava particularmente magoado pela forma como o verdadeiro personagem Max e Hadron havia sido usado para promover o New Cock, e ele via o sequestro como uma maneira de expressar